Oi, oi, tudo bem, gente? Vamos fazer no vídeo de hoje essa mini bonequinha a moranguinho. Então, se tu já gostou da moranguinho, fica comigo até o final do vídeo que esse passo a passo tá bem legal. E ela vai ser bem rapidinha de fazer porque ela é pequena e toda inteirinha. Então, para quem não me conhece, eu sou a Glê. Seja muito bem-vindo. O projeto da Moranguinho eu criei numa brincadeira, assim. Teve um dia que eu não tinha nada para fazer, como se tivesse dia assim, né, gente, que a gente não tem nada para fazer. Eu comecei a fazer ela e surgiu a Moranguinho. Então eu achei tão bacana que eu aperfeiçoei um pouquinho, mudei um pouquinho o vestido dela, né? Corrigi algumas coisas do padrão e trouxe pra gente fazer juntos aqui no YouTube, que ela ficou bem bacana. O tamanho dela é muito bom, assim, porque ele é um tamanho pequeno, né? 14 centímetros. Então ela é rápida de fazer. A gente pode fazer ela rapidinho para presentear, para lembrancinhas. E quem não gosta de uma bonequinha moranguinho, né? Ela ficou muito fofa. Então, se tu já gostou, curte o vídeo, compartilha com quem tu sabe que gosta de fazer amigurumi assim como a gente. Deixa os teus comentários, sugestões. Ah, e uma pergunta. Te inscreveu no meu canal? Não? Então te inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo aula novo, senão tu não vai ficar sabendo das novidades. E para se inscrever é fácil. Tem uma bonequinha no cantinho, só clica nela que tu já consegue se inscrever. Vai aparecer daí um sininho para te pode clicar no sininho também, ele vai ativar e toda vez que eu colocar vídeo novo ou alguma coisa nova no canal, tu recebe uma notificação. Assim fica mais fácil de ficar sabendo dos vídeos, né, dos vídeos novos, de passo a passo novo e outras novidades também. Então, chega de papo e vamos ao passo a passo dessa fofura dessa moranguinha. Para fazer a moranguinho, então nós vamos começar pelos pezinhos dela. Os pés a gente vai fazer marrom. Então vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos. Ficamos com 12 pontos no final. Então aumento por todos os pontos. Na próxima carreira, na carreira número 3, nós vamos fazer 12 pontos sem aumento e sem diminuição e vamos pegar somente a alcinha de trás. Então, ponto sobre ponto, pegando a alça de trás. Vou colocar o marcador. Vamos fazendo então até o final da carreira, pegando a alça de trás. Na próxima carreira, na carreira de número 4, vamos fazer ponto sobre ponto, não tem aumento e não tem diminuição, 12 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, na carreira de número 5, nós vamos trocar de cor para colocar a cor clarinha do corpo. Então, vou desmanchar um ponto que eu fiz. Vou fazer a troca de cor normal. Vamos fazer então a carreira de número 5, novamente ponto sobre ponto.
não tem aumento e não tem diminuição. Vamos fazendo com a cor nova. 12 pontos. Aqui a gente pode cortar o fio marrom, não precisamos mais. A gente faz um nozinho para não abrir. Na próxima carreira, na carreira 6, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 9 pontos. Então, vou colocar o marcador. Dois pontos baixos e uma diminuição. Nas próximas 3 carreiras, nas 7, 8 e 9, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 9 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar 3 carreiras. Concluímos até a carreira 9. Na carreira 10, nós vamos mudar de cor. Então, vou fazer um ponto. Pegar a cor nova, vou usar a cor vermelha, a mesma cor depois do vestido. E vamos fazer a carreira 10 ponto sobre ponto. 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a carreira de número 10 com 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora, nós vamos fazer a emenda das duas perninhas. Então, eu preciso, antes disso, fazer mais uma. Então, já fiz mais uma. Em uma delas, a gente deixa um pedacinho do fio, né? Encerra com um ponto baixíssimo. E na outra, a gente deixa o fio inteiro para a gente continuar fazendo. Então, na que eu deixei o fio sem cortar, a gente vai subir 2 correntinhas. E vai fazer a emenda agora na outra perna. Então, eu vou procurar sempre fazer a emenda para que a troca de cor fique para trás. Para não ficar aparecendo na frente, né? Se a gente usa uma troca de cor que quase não aparece, não tem problema também. Então, eu vou fazer a emenda aqui, mais ou menos, uns 2 pontinhos antes da troca de cor, ela fica virada para trás. Então, como é que eu faço a emenda? Coloco a agulha de fora para dentro e já faço o ponto baixo, ó. Assim, a gente já fez a emenda. Agora, a gente vai fazer por toda a perninha até chegar de volta nas correntinhas e vai fazer nas correntinhas. Então, a gente vai fazer 8 pontos baixos. Este fio a gente deixa aqui, depois a gente usa ele para fechar algum buraquinho que às vezes fica na emenda. Então, fizemos 8 pontos baixos, agora nós vamos fazer pontos sobre as correntinhas que a gente subiu. Vamos virar ela assim. 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Vamos seguir fazendo mais 8 pontos baixos na segunda perninha. Oito pontos baixos, agora vamos fazer do outro lado das correntinhas, 2 pontos baixos. Opa.
2. Vou fazer mais um ponto e vou colocar o marcador aqui ao início da nossa carreira. Esta foi a carreira 11, então nós concluímos ela ficamos com 20 pontos. Na próxima carreira, na carreira 12, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Vamos fazer agora duas carreiras, carreira 13 e 14 de ponto sobre ponto, 24 pontos. Não vamos aumentar nem diminuir. Duas carreiras de 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, agora na carreira de número 15, nós vamos fazer novamente a troca de cor para a cor do corpo. Então, vou colocar a cor clarinha. Vamos trocar de cor e vamos fazer ponto sobre ponto. 24 pontos. Não tem aumento e não tem diminuição. Vou cortar o fio aqui da troca de cor para não precisa mais, para não atrapalhar. Então, vamos fazer 24 pontos, não tem aumento e não tem diminuição. Vamos fazer esta carreira e mais uma carreira, então a carreira 15 e 16. Trocamos de cor e vamos fazer 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Depois a gente já pode colocar um pouco de enchimento nas pernas, para ficar mais fácil de colocar. Concluímos então as duas carreiras, vamos colocar um pouquinho de enchimento nas pernas, que agora facilita, né, com a abertura. Então, colocamos enchimento nas perninhas. Quando é uma peça pequena, assim, eu sempre gosto de ajudar, assim, com a mão, dando uma moldada, assim, apertar um pouquinho, né, fazer... dar forma para as peças, porque fica bem bacana também. Se a gente só coloca enchimento e empurra, às vezes ele fica, o fundo vai ficar muito para fora, né? Então a gente sempre dá uma ajeitadinha com a mão, dando uma forma assim pro enchimento, que depois ele vai ficando. Fica bem bacana também dar uma ajeitadinha. Antes de nós continuarmos na próxima carreira, já vamos fechar aqui no meio a aberturinha que ficou. Vamos fazer o acabamento com esse fio que nós deixamos, de uma das perninhas. Vou cortar um pedacinho aqui. Com um furinho só, vamos fazer então o acabamento aqui. A gente pode prender aqui dentro, né? Em qualquer um, ele já não solta mais. Pronto, isso aqui a gente pode deixar aqui dentro até já para fazer enchimento também. Pronto. Vamos fazer agora a carreira 17. Na carreira 17, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 20 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, na carreira 18, vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência 2 vezes,
para a gente ficar no final dela com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. 8 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima carreira, na carreira 19, vamos fazer ponto sobre ponto, 18 pontos baixos, não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, na carreira 20, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 21, vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto. 12 pontos baixos, não tem aumento e não tem diminuição. Na próxima carreira, na carreira 22, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar no final com 24 pontos. Agora, nós vamos crescer para fazer a cabecinha. Então, aumento por todos os pontos. Agora, antes de continuarmos, nós podemos colocar mais um pouco de enchimento no corpo. Na próxima carreira, na carreira 23, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 30 pontos. Na próxima carreira, na carreira 24, vamos fazer mais um aumento. Vamos fazer então 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. E eu me perdi. 1, 2, 3, 4. E um aumento. Nas próximas 8 carreiras, vamos fazer agora ponto sobre ponto. Vamos somente subir para formar a cabecinha. Então, da carreira 25 até a 32, vamos fazer sem aumento e sem diminuição. 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos, então, 8 carreiras de ponto sobre ponto, só subimos, né, a cabeça. Vamos fazer agora a carreira de número 33. Então, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A próxima carreira de número 34, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Concluímos a carreira 34. Antes de continuarmos, eu queria mostrar a marcação dos olhos que eu coloquei. Então, eu coloquei entre a carreira 29 e 30, com 6 pontos de distância um do outro. Essa é uma sugestão, né? Vocês podem colocar como vocês preferirem depois os olhos. Então, vamos continuar. Vamos fazer a carreira 35. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 18 pontos.
Antes de continuarmos, agora podemos colocar enchimento na cabeça, senão depois vai ficar um buraquinho muito pequeno, vai ficar mais difícil de colocar. Então, vamos colocar enchimento, depois a gente volta para continuar. Na carreira 36, vamos fazer agora um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, na carreira 37, vamos fazer diminuição por todos os pontos, 6 diminuições, ficamos no final com 6 pontos. Cortamos o fio, aqui a gente pode deixar só um pedacinho do fio para fazer a finalização com agulha de tapeçaria. Para fazer a finalização, a gente vai passar por todas as alcinhas dos 6 pontos que ficaram, ó. Vai passando o fio. Depois a gente puxa, ele vai fechar como se fosse o anel mágico. Agora a gente puxa, fechamos o buraquinho. Vamos fazer agora os braços da bonequinha moranguinho. Então, para fazer os braços, vamos fazer 7 pontos baixos em anel mágico. Ao invés de 6, como a gente está acostumado, vamos fazer 7. Fechamos o anel mágico, agora a gente não vai fazer aumento, vai só subir para formar o tamanho do bracinho, ó. Eu já fiz um deles, ó. Vamos só subir, fazer só comprimento, então não vamos fazer aumento. É ponto sobre ponto, 7 pontos baixos. Então, vamos fazer isso da segunda carreira até a carreira de número 8. Então, eu fiz uma carreirinha, a gente vai virar, ó, porque ele fica viradinho, né? Como ele é bem pequeno. Vamos virar ele do lado certinho. O excesso aqui desse fio a gente põe pra dentro um pedacinho e corta. Uma forma de fazer, então, para a gente não precisar mudar o marcador de lugar em cada carreira, nós podemos multiplicar. A gente precisa fazer mais 6 carreiras de 7 pontos. Então, multiplicando dá 42 pontos. Então, é só nós contarmos 42 pontos que a gente vai ter a quantidade suficiente de carreiras. Então, vamos fazendo. Opa! Depois a gente volta para ver como ficou. Vamos contar, então, 42 pontos. Eu já fiz, então, os 2 bracinhos. Um deles eu deixei o fio comprido, o outro não. É opcional, daí vocês podem fazer, deixar nos dois ou finalizar em um deles, que é prender com um só. Como ela é pequenininha, atravessa o fio, né? Não precisa deixar nos dois. Vamos fazer agora o chapéu da Moranguinho. Então, para fazer o chapéu, vamos usar a linha vermelha. Vamos fazer 6 pontos em anel mágico.
Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ficamos com 12 pontos no final. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, ficamos com 18 pontos no final. Como a gente vai fazer o chapéu para a cabeça da Moranguinho, a gente vai fazendo e quando vai aumentando, a gente vai já medindo na cabeça dela para ver como vai ficar. Porque às vezes a gente tem o ponto muito fechadinho, ele vai ficar menor que a cabeça, fica muito justo para colocar. Então a gente vai fazendo o tamanho, crescendo, né, e colocando já para ver se vai ficar ok. Se ficar muito apertada, a gente pode trocar o tamanho da agulha, pegar uma agulha maior ou fazer uma carreira a mais, aumentando os pontos. Na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na próxima carreira, na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. 3 pontos baixos e um aumento. Opa! Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. É a última carreira de aumento. Depois a gente só vai fazer ponto sobre ponto algumas carreiras para formar o chapéuzinho. Então, vamos fazendo 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 6 com 36 pontos. Então, vamos fazer agora umas 3, 4 carreirinhas de ponto sobre ponto. Não tem aumento e não tem diminuição, 36 pontos. Depois a gente volta para medir na cabeça. Eu concluí então 3 carreiras, medindo na minha bonequinha, o tamanho tá ficando ok, eu não preciso aumentar mais, é só subir agora para fazer o tamanho do chapéuzinho. Vamos fazer então mais 4 carreiras de ponto sobre ponto, de 36 pontos, depois a gente volta para ver como ficou. Concluí então as 7 carreirinhas de ponto sobre ponto, medindo novamente na cabeça, ficou ok, ó, o tamanho também. A gente pode fazer alguns pontinhos com uma linha clarinha. Eu usei a mesma linha que eu usei para fazer o corpo, para fazer os detalhes do moranguinho, ó, como se fossem as manchinhas dele. Então, pode ser até com agulha de crochê mesmo, pode passar o fio, ó. E passar de volta, assim, um pontinho, deixar um ponto, passar ele de volta para dentro aqui. Ó, fazer assim alguns pontinhos para formar esses detalhes do chapeuzinho. Pode ser com cor escura também, uma cor que realça, né, para aparecer. Eu deixei os fios aqui dentro, depois como a gente vai costurar ele na cabeça, não vai sair mais. Vamos fazer uma carreira agora para fazer o detalhe do chapéu. Então, vamos fazer uma carreira só de aumento. Aumento por todos os pontos. São, 36 aumentos, então. Nós temos 36 pontos, vamos fazer 36 aumentos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para ver como ficou. Uma carreira de aumentos. Concluímos o chapéu, então, finalizamos com a carreira de somente aumentos por toda ela.
Deixei um fio bem comprido pra gente depois costurar na cabeça, né? A gente faz o acabamento e costura na cabeça. Agora a gente vai fazer um detalhe em verde para colocar bem no topo este detalhe pra gente colocar no topo do chapeuzinho, ó, como se fosse um moranguinho mesmo. Então, vamos usar uma linha verde. Vamos fazer anel mágico, vamos subir 3 correntinhas. 3. Voltamos na segunda, depois da agulha fazendo ponto baixo. 1, 2. Vamos fazer ponto baixo, inclusive nessa que a gente usou para fechar o anel mágico. 3 pontos baixos. Unimos no anel mágico com o ponto baixo novamente. Subimos 3 correntinhas. 1, 2, 3. Voltamos na segunda depois da agulha, fazendo 3 pontos baixos. Unimos novamente no anel mágico com o ponto baixo e subimos 3 correntinhas. Voltamos, fazendo ponto baixo. Eu vou fazer 4, mas vocês podem fazer mais se quiserem, tá? Pontinhas. Vou fazer 4 vezes. Aqui a gente corta o fio, deixa um pedaço para prender na cabeça. Fechamos o anel mágico. Tá pronto o nosso detalhe. Agora, a gente pode prender aqui no topo da cabeça, fazendo alguns pontinhos, né? Vamos fazer agora o moranguinho. Ela vai carregar um moranguinho junto. Então, vamos fazer 5 pontos baixos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer 5 aumentos. Aumento por todos os pontos. Ficamos no final dela com 10 pontos. Na terceira carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 10 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Na próxima carreira, na carreira número 4, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Repetir essa sequência 2 vezes. Vamos fazer 2 aumentos, ficamos no final dela com 12 pontos. 4 pontos baixos e um aumento. Na carreira de número 5, vamos fazer ponto sobre ponto, 12 pontos. Não tem aumento e não tem diminuição. Na próxima carreira, na carreira número 6, nós vamos fazer 6 diminuições. Vamos fechar já o moranguinho. Então, antes de fazer, a gente pode colocar um pouquinho de enchimento. Finalizamos agora com agulha de tapeçaria, passando por todas as alças do ponto, dos 6 pontos que ficaram, né? E puxamos bem para fechar o buraquinho. Deixamos o fio. Agora, a gente vai fazer mais um detalhe em verde, só que bem pequenininho, para colocar aqui também, neste moranguinho. Então, para fazer o detalhe em verde do moranguinho, vamos fazer um anel mágico e vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Voltamos no anel mágico e unimos com o ponto baixo. Vamos fazer mais 2 vezes. 1,
1, 2, 3, unimos com ponto baixo. Mais uma vez, 1, 2, 3 e unimos com ponto baixo. Puxamos, fechamos o anel mágico. Opa. Puxamos o fio, agora a gente prende no moranguinho, para formar o detalhe. Vamos prender os braços do moranguinho agora. Então, para prender o braço, eu vou usar a linha que eu deixei em um deles. Vou atravessar aqui, né, na lateral. Pode ser na carreira bem próxima. Deixa eu botar no... Na carreira, na última que a gente fez, antes de fazer o aumento, ó. Pra não ficar muito grudadinho lá em cima no pescoço. Passamos o outro braço. Agora, a gente dá algumas voltinhas com a linha, ó, pra prender bem. Passando no corpo e no braço. Vamos prender, então, o detalhe do chapéu antes de fixar ele na cabeça. Então, vamos fazer só alguns pontos. Passando no detalhe, passando no chapéuzinho. Deixamos soltinhas as pontinhas para ficar parecendo aquela parte verde do moranguinho, né? Não fixamos toda a pontinha dele. Pode puxar para dentro. Prende as duas, daí já fica firme. Já mais duas. Vamos costurar o chapéu na cabeça agora. Então, fiz o encerramento aqui, né? O acabamento do ponto do último ponto. Passei a linha para baixo e vamos costurar na carreira anterior à carreira que a gente fez os aumentos. Passando um pontinho no chapéu. E vamos um pouco mais adiante na cabeça, não precisa ser ponto, todos os pontos. Não puxamos muito para não ficar marcado, ó, bem de leve. Vamos costurando na cabeça. Deixamos uns 3 pontinhos fora e vamos passando pela cabeça e pelo chapéu. Vai sair um pouquinho de enchimento, mas não tem problema, depois a gente só tira. Então, vamos costurar até o final assim, não puxando muito a linha. Chegamos no último ponto, aqui a gente dá uma laçada para esconder embaixo. Puxamos bastante. Atravessamos o ponto, a linha algumas vezes pela cabeça aqui. Para ficar bem firme, né?
Lembrando, né, gente, para fixar eu não coloquei, mas a gente pode colocar alfinete bastante, né, em toda a volta para não sair do lugar quando a gente for prendendo. Vamos fazer agora o vestido da Moranguinho. Para fazer o vestido, nós vamos subir 24 correntinhas. Subimos 24 correntinhas. Vamos voltar no segundo ponto depois da agulha, fazendo ponto baixo, até o final. Então, vamos fazendo ponto baixo por todas as correntinhas até chegar no final. Concluímos, então, e ficamos com 23 pontos baixos nas correntinhas. Vamos fazer uma correntinha no final e vamos virar para fazer do outro lado. Nós vamos continuar fazendo ponto baixo, porém pegando a alça de trás do ponto, ó. Somente a alça de trás. Então, vamos fazendo ponto baixo, pegando somente a alça de trás até o final. Ficamos nessa carreira sempre com 23 pontos, que é a quantidade de pontos que a gente fez nas correntinhas. Chegamos no final. No final a gente tem que cuidar, porque às vezes o último ponto fica escondido. Não podemos deixar fora, porque senão vai diminuir, né? Vai dar uma diminuição se a gente não fizer ele. Então, fizemos os 23 pontos pegando a alça de trás. Vamos fazer uma correntinha para subir, vamos virar e vamos fazer a mesma coisa. Nunca esquecendo, né, o primeiro e o último ponto. Vamos fazer desta forma por 9 carreiras. Daí a gente pode medir na bonequinha o comprimento, se fica bom. Se não ficou bom, a gente pode fazer mais uma. Mas 9 carreiras, para mim, ficou suficiente. Então, vamos fazer dessa forma mais 6 carreiras, que a gente fez 3 com essa, né? Finalizamos essa, mais 6 carreiras, ficamos com 9. Vamos fazer isso, depois a gente volta para continuar. Concluímos, então, as 9 carreiras. O comprimento ficou bom. Agora, a gente vai fazer na próxima carreira, deixando o espacinho para colocar os braços, né? Opa! Então, eu cheguei na última, vou fazer uma correntinha para subir. Vou fazer agora 4 pontos baixos, pegando a alça de trás. 4 pontos baixos. 3 correntinhas. Pulamos 3 pontos. Vamos fazer agora 9 pontos baixos. Mais 3 correntinhas. Pulamos 3 pontos. E vamos fazer mais 4 pontos baixos. Uma correntinha para subir, voltamos. Agora nós vamos pegar o ponto normalmente, não vamos fazer mais a alça de trás. Então, vamos fazer ponto sobre ponto até o final, pegando as duas alças. Vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Quando chegar aqui na correntinha, a gente vai fazer as 3 correntinhas, um ponto baixo em cada. O último ponto, lembrando que ele fica escondido, ó, a gente não pode esquecer de fazer.
4 pontos no final depois das correntinhas. Vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha, viramos, mais uma carreira de ponto baixo, até o final. Concluímos, vamos colocar para ver como fica. Agora a gente vai fechar aqui atrás, fazer uma costurinha. Depois a gente pode passar um fio na última carreira e fazer ele franzidinho no pescoço, ó, que vai ficar bem bacana. Então, eu vou fechar aqui atrás, vamos fechar juntos, então, pra gente aprender. Vamos costurar, então, no meio, independente do lado que a gente vira, porque os dois lados são iguais. Vamos fazendo uma costura, fazendo um ponto de um lado, um ponto do outro. Bem simples. No final, a gente pode dar um nozinho aqui com os dois fios. Escondemos eles. Deixamos essa parte que ela é um pouco mais estreitinha para baixo, né, na perna, que fica bem bacana, parece um vestido com uma barra embaixo. Opa. Aqui a gente pode fazer, como eu falei, passar um fiozinho e fazer um franzido no pescoço. Aqui a gente amarra, então. Encolhemos um pouco o vestidinho. Se vocês quiserem depois uma golinha maior, dá para fazer mais carreirinhas, né, para cima, aumentar um pouco mais, que ele vai ficar uma golinha um pouco maior. Colocamos o moranguinho para ela segurar na mão. Concluímos a nossa moranguinho. A gente pode fazer então mais um moranguinho para colocar na outra mão ou deixar sem. Então, agora a gente usa a criatividade e deixa ela bem do jeito que a gente gosta, né? Por isso que o amigurumi ele é diferente. Eu sempre falo, a mesma receita sempre fica diferente dependendo da pessoa que faça. A colocação dos olhos, tem algumas pessoas gostam de boca, outras não. Às vezes me perguntam assim, por que não tem boca? É uma opção pessoal, bem pessoal, assim. O estilo dele é uma opção bem pessoal.